A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos que nos assistem nesse nosso canal. Deus abençoe a cada um de vocês e estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Estamos com a Bíblia aberta no livro dos Salmos, de número 130, e eu queria mencionar a vocês o versículo 3 e o 4, que diz assim: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nesta oportunidade, meus amados e queridos irmãos, eu queria falar com vocês sobre o perdão de Deus. O grande e imensurável perdão de Deus. Um Deus que não olha para o nosso passado e nem para a vida em que levamos, mas está disposto a nos perdoar de todas as nossas transgressões. Você já ouviu alguém dizer, é claro, eles usam dizer que está na Bíblia, não exatamente assim, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E é claro que este versículo, exatamente como estou falando, o mar do esquecimento não existe na Bíblia. Mas existe, e eles tomam por base um texto que está em Miqueias, capítulo de número 7, versículo 17 ou 18 e 19, que diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Daí vem-se a expressão que ele lança no mar do esquecimento, porque lançar na profundeza do mar é algo quase que impossível de se resgatar. Daí a expressão que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas o profeta Isaías diz no capítulo de número 43, versículo 25, Deus falando, diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus, quando Ele nos perdoa, Ele não lembra, Ele não traz à memória o pecado perdoado. Mas, irmão, como que eu fui perdoado, mas constantemente vem na minha mente aquilo que eu pratiquei? Será que eu não fui perdoado? Não, você foi perdoado. Mas a Bíblia diz que nós temos um adversário chamado Satanás, que ele nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite ele vem tentar nos trazer à memória algo que já foi perdoado por Deus. Mas para nos atormentar, ele vem com as suas artimanhas para tentar tirar a nossa paz. Disse do grande Martinho Lutero, que uma vez Satanás lhe apareceu e começou a falar a ele todas as coisas que ele tinha praticado. E o diabo foi dizendo: você fez isso? Ele disse: sim, eu fiz. Você também fez isso? Ele disse: também fiz. Você fez isso também? Ele: sim, eu fiz. E foi enumerando as coisas erradas, as transgressões, os pecados, coisas que o grande Martinho Lutero praticou. E ele foi concordando. E o diabo foi enumerando porque ele faz isso. E foi falando e ele concordando. Quando Satanás terminou de falar, segundo o fato, ele foi mostrando no livro, que o diabo ele foi anotando, assim como Deus tem um livro que anota, o diabo também. E no final, quando não tinha mais acusações, Martinho Lutero então pergunta a Satanás: acabou-se as acusações? E disse: sim, não tem mais nada para acusar, não tenho nada mais de débito, isso é minha dívida total? Sim, isso é a tua dívida, o que você fala? Martinho Lutero disse: escreve aí, Satanás: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados.
A Bíblia nos diz que a cédula, que era-nos contrária, para nós entender cédula, podemos dizer nota promissória. Lembra, antigamente as pessoas assinavam uma nota promissória dizendo, assumindo uma dívida. Então, a Bíblia diz em Gálatas que a cédula, ou a nota promissória, ou a dívida que nós tínhamos do pecado, a Bíblia diz que Jesus Cristo encravou na cruz, nos perdoando de todo pecado. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, saiba que tem um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. O salmista está dizendo, então, neste texto, ora lido, que se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá, ou quem ficará vivo diante de Deus? Se Deus observasse o meu e o teu pecado, nós não sobreviveríamos, não estaríamos vivos, nós já teríamos sido morto e fulminado. Mas a Bíblia diz que com Ele, com Deus, está o perdão para que seja temido. Então eu quero falar com você sobre o perdão de Deus. O tamanho que é o perdão de Deus. O perdão de Deus é algo que não tem como medir. Não tem. Prova disso, e também não tem quantidade. Excedeu a quantidade, agora não te perdoo, não. Lembra que Pedro perguntou para Jesus, Senhor, se alguém me ofender, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse 70 vezes 7 num único dia. Então, os homens irão para a condenação eterna, não porque Deus não os perdoa, mas é porque eles não se humilham para alcançar o perdão de Deus. O perdão de Deus é algo extraordinário para o ser humano. Muitas vezes nós dizemos, mas eu fiz tantas coisas, ou quem sabe você que está me ouvindo agora diz, eu fiz tantas coisas erradas. Será que há perdão para a minha vida? Mas com toda certeza, sim, há perdão para a tua vida. O que não pode é nós continuar a ser perdoados e continuar na prática do pecado. Lembra o que Jesus disse para aquela mulher pega em ato de adultério, no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João? O povo queria apedrejá-la pelo ato de adultério, e Jesus olha para eles e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, um a um, eles foram se retirando, porque todos eram pecadores. João disse, se nós dissermos que não temos pecado, já mentimos. Mas então qual é a diferença do cristão? É que ele vive clamando, se humilhando e lutando para vencer o pecado. Então, depois que o pessoal retirou-se, Jesus olhou para aquela mulher e disse, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, não sobrou nenhum. Então Jesus agora levanta a cabeça e diz, se ninguém te condena, nem eu, vai em paz e não peques mais, entendeu? Não peques mais. Corrija esta falha para você viver melhor. Jesus, hoje, como disse o evangelista João na epístola, ele é advogado. E a função de advogado é defender. Mas haverá um dia em que ele se tornará o supremo juiz. E o juiz não defende. Segundo o que está escrito, ele condena. Então hoje ele é advogado para nos defender diante de Deus e nos perdoar. E o salmista diz aqui que o perdão está com ele. E quando fala em perdão, eu gosto sempre de falar de um homem chamado Manassés, o rei Manassés, filho do rei Ezequias.
Enquanto o pai foi um exemplo, e a Bíblia diz um dos melhores, dos maiores reis que Judá teve, o seu filho Manassés era completamente ao contrário. É como eles dizem, nem sempre filho de crente, crentinho é. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente nem sempre é crentinho. Porque Manassés, a Bíblia diz que foi um dos piores reis que Israel ou Judá teve. A Bíblia diz que além dele pecar, ele incitava o povo a pecar para atrair a ira de Deus. Ele fez coisas piores que os gentios, ou daqueles que não conheciam a Deus. Praticou toda sorte de idolatria, bruxaria, feitiçaria, agoreiro. Ele fez tudo para irritar a Deus. E eu sempre digo que se fosse para dar uma nota a Manassés de 0 a 10, era menos 0. Não existe, mas seria menos 0. Ele era tão ruim. E se fosse para nós julgá-lo, nós dizíamos, esse homem tem que ir para o inferno. Esse homem não merece misericórdia. Conhecedor, o pai foi quem foi, e ele agora faz de tudo para entristecer a Deus. Irar. A Bíblia diz que ele fez algo para irar a Deus, para deixar Deus irado. Mas a Bíblia nos diz também que ele caiu na mão do adversário. Ele foi preso. E quando ele estava preso lá na masmorra, aí sim, como diz o povo no popular, caiu a ficha. E quando ele se viu nesta situação, o que ele fez? Deverasmente, a Bíblia diz que ele orou a Deus, se humilhou, pediu perdão dos seus pecados, reconheceu a sua miséria. Pedir perdão é reconhecer a minha falência, é reconhecer a minha fraqueza e fragilidade diante de um Deus tão santo. Então agora Manassés se humilha. E se fosse Deus igual aos homens, igual a nós, dizer, não, você não, pai, tudo o que você fez, depois de tudo que você fez, conhecedor da minha lei, da minha palavra. Porque uma coisa é alguém praticar o pecado sem conhecer a verdade. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Então você praticar algo sem conhecer é uma coisa. Agora a pessoa conhecedora praticar, era para Deus dizer, não, para você não tem mais chance. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou, ele orou, ele pediu perdão. E Deus ouviu a oração dele e tornou favorável. E Deus o tirou da prisão e fez ele voltar novamente para o seu reinado. E não somente voltar, mas fez com que ele voltasse a ser o rei da nação. E por incrível que pareça, foi o reinado mais longo, 55 anos reinou ele, para mostrar a você a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus e o perdão. Deus, ele é grande em misericórdia e ele é perdoador. Por isso, eu quero dizer, não importa o que praticou você, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos guarda, nos limpa e nos lava. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, vermelho cor de sangue, o perdão de Deus é tão grande, a purificação, que ele nos transforma como a mais branca lã ou neve. O perdão de Deus é algo que não dá para explicar. A pessoa, depois de praticar tudo o que fez, e há quem diga assim, por que essa pessoa fez tanta coisa errada e Deus consente? Deus aguarda que haja um perdão, que ele venha se arrepender, que ele venha dizer, eu preciso da misericórdia. Se Deus observar o meu e o teu pecado, ninguém fica vivo diante dele. Mas a graça e a misericórdia de Deus é
tão grande para conosco. O amor dele é tão grande que ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Com ele está o perdão para que seja temido. Com ele está o perdão. É ele quem nos perdoa. É ele que nos aceita de novo. E a Bíblia diz que ele aceita e não lança em rosto. Lembra do filho pródigo? A figura daquele que errou. O pai do pródigo, a figura do Deus eterno. A Bíblia diz que quando ele reconhece, a questão para ser perdoado é reconhecer. A Bíblia diz que aquele que confessa, ou aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará. Lembra de Davi? Davi disse, enquanto eu encobri o meu pecado, eu perdi apetite, a fome, os ossos se apegaram à minha pele. Eu sofri demais, até que confessei. Então o filho pródigo, ele reconheceu que ele pecou contra o pai. E ele, caindo em si, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pequei contra ti, contra o céu. Não sou digno de ser chamado de filho, faz de mim um empregado. O pai poderia dizer agora, quando ele vier, ele vai vir poucas e boas, mas ao contrário, quando o filho se aproximou, ele o abraçou, o beijou, já disse, trazei novas vestes, sandálias para os pés e o anel para a sua mão. O meu filho estava morto e reviveu. O perdão de Deus, o perdão maravilhoso de Deus. Lembra do sacerdote Josué? Zacarias capítulo, deixa eu ver só para não errar, 3, vamos ver, só vou conferir aqui, que me vem à memória este texto agora. Eu prefiro ver aqui para não errar e dizer aquilo que não é. Isso mesmo, Zacarias, capítulo 3, a quarta visão, sumo sacerdote. Então, apesar de ser sumo sacerdote, o que isso quer dizer? Que não importa o escalão, não existe super pastores, reverendos, bispos, que sejam imunes. Todo homem é sujeito a pecar e transgredir. Aqui estava o sumo sacerdote, a autoridade máxima. Mas a Bíblia diz assim, Satanás se opunha à mão direita para o condená-lo, mostrando as transgressões, os erros de Josué, o sumo sacerdote. Então, o que fez o Senhor? Leia comigo, ou ouça-me, 3 primeiro. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Eu disse que ele é acusador. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de veste suja e estava diante do anjo. Veste suja fala de falha, pecado, erro. Por isso que o Salomão sábio disse que nunca falte o alho sobre a cabeça e que você esteja sempre de vestes brancas. Branca fala santificação, perdão. Por isso que lá em Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são eles para que tenham entrada pela porta principal. Prosseguindo aqui, ora Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios.
e o anjo do Senhor estava ali. Então observe que, como eu falei, sumo sacerdote é a autoridade máxima. Então isso quer dizer que todo homem peca. A Bíblia diz que só teve um que não pecou, Jesus Cristo justo. E ele intercede pelos pecadores. Hoje, não importa onde você está e como você está, Deus tem o perdão para mim, para você, para a tua vida, para nós. Eu sempre digo que o homem só será condenado não é porque Deus quer, é porque ele não se achegará a Deus para pedir perdão. Porque todo aquele que chega a ele recebe o perdão, recebe a vitória e o perdão dos seus pecados. Como disse e torno a falar, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos torna mais branco que a pura neve. O Senhor, Ele é perdoador, cheio de misericórdia. Se Ele observasse os nossos pecados, eu não estaria aqui falando para você, e nem você estaria me ouvindo. Já teríamos sido consumidos vivos. Mas o perdão, a misericórdia de Deus é grande para conosco. A graça do Senhor é infinitamente grande para com as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos dê graça para vencer os pecados, para vencer a transgressão. Lembra quando ele encontrou aquele homem paralítico há 38 anos? Lá no tanque de Betesda, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Jesus o curou, ele pegou a sua cama, levantou-se e foi embora. Dias depois, sabe onde o Senhor encontrou ele? No templo, agradecido a Deus. E o Senhor olha para ele e diz a estação, e diz, graças a Deus. Então qual foi a palavra de Jesus? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que era pior que 38 anos enfermo? Num leito de dor. Tem coisa pior? Tem. Se Jesus falou, tem. O que ele estava falando? A condenação eterna. Não peques mais para que não seja condenado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça e o grande amor de Deus seja derramado em nossa vida. Errar, todos nós erramos. Todos nós transgredimos. Lembra quando Jesus disse, Pedro, tu vai me negar? E disse, eu não, qualquer um. É fácil nós apontar o dedo para quem pecou. É fácil de apontar o pecado dos outros, duro é quando nós pecamos. Pedro diz, não, eu te traí, negar, mas de jeito nenhum. Então a Bíblia nos diz que quando Pedro estava se esquentando, Jesus no Sinédrio, Pedro se esquentando junto aos criados, negou uma vez, negou duas vezes. A Bíblia diz que ele chegou a terceira vez até amaldiçoar. Mas a Bíblia diz que quando negou a terceira vez, o galo cantou. E segundo o evangelista Lucas, onde Jesus estava, ele conseguia ver Pedro e vice-versa. Pedro via Jesus. Quando Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. O olhar de Jesus olhou para Pedro e o olhar dizia, eu não te disse que você ia transgredir, ia pecar? Sabe qual foi a expressão de Pedro? A Bíblia diz que ele levantou e saiu chorando amargamente. A expressão de totalmente arrependido. Chorando amargamente, completamente arrependido de sua transgressão. Jesus foi julgado, foi condenado, foi ao Calvário, morreu crucificado, foi sepultado, mas na manhã de domingo ele ressuscitou.
E quando ele ressuscitou, que as mulheres foram ao sepulcro para embalsamá-lo, levando mirras e especiarias, elas encontraram a pedra removida, o sepulcro aberto, encontraram a pessoa bendita de Jesus, que qual foi a palavra dele? Vai, avisa a Pedro e aos demais que eu já ressuscitei. Por que ele fez questão de dizer avisa a Pedro? Para dizer, fala para Pedro que eu já lhe perdoei. Eu já perdoei a transgressão. Lágrimas, arrependimento é o que Deus quer de nós. Um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não resiste. Não importa o que fizemos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso para limpar a minha, a tua, a nossa transgressão. Então, você que me ouve, há quem diga que há pecados que não há perdão. Não. A Bíblia diz que a única coisa que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está arrependido, irmão, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Só do fato de você estar preocupado é sinal que você não pecou contra o Espírito de Deus. Porque a pessoa que peca contra o Espírito, ele não tem ciência, não tem consciência. A consciência se cauteriza. Então, meu querido amigo, irmão em Cristo, o perdão de Deus está aí para todo ser humano. Por mais que ele cometa o pecado que cometer, se realmente ele se humilhar, como o ladrão da cruz, que reconheceu, para ser perdoado tem que reconhecer que está errado. Muitas pessoas não conseguem quebrar-se ou baixar a cabeça, reconhecer que errou. Apesar de ter errado, ele continua batendo, não, eu tinha razão, não. A maior prova de que alguém alcança o perdão é quando reconhece, é quando se humilha. O ladrão da cruz, não sei se estava da direita ou à esquerda, enquanto um dizia, não, eu não pequei, desce desta cruz, salva a ti, a nós, e eu vou acreditar em ti. O outro olhou para ele e disse, rapaz, você não está vendo que eu e você somos pecadores? Nós somos homens que transgrediram, estamos morrendo, condenados porque pecamos. Mas você não está vendo que este homem da cruz central, ele é inocente? E tendo dito isso, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resumo, reconheceu a sua fraqueza, a sua transgressão, o seu pecado. E qual foi a palavra de Jesus para ele? Não, agora no final da vida você quer perdão? Depois de tudo que praticou? Não. O perdão de Deus é infinitamente maior do que qualquer transgressão. Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia e de perdão e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Se você está vivo, é porque Deus não olha o meu e o teu pecado, mas com ele está o perdão, para que o seu nome seja temido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Não se esqueça, é o perdão de Deus que nos levará às mansões celestiais. Deus te abençoe. Obrigado por me assistir. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para receber novas palavras ou novas mensagens para a sua vida. Deus te abençoe. É um prazer ter você como meu amigo aqui no Facebook.
ou no YouTube, melhor dizendo. Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, hoje e sempre.